Relativamente extenso vídeo anterior desta playlist, eu mostrei aqui então como é que nós podemos utilizar os models e incorporá-los num conceito integrado de um formulário. Um formulário que permite adicionar elementos e depois listar esses elementos numa outra view. Há aqui, no entanto, alguns aspectos que nós teremos que começar a ter em conta quando começamos a criar este tipo de estruturas. E relembrando um pouco aquilo que aconteceu no vídeo anterior, apenas mostrando o exemplo, porque eu estou a trabalhar exatamente com o mesmo exemplo, o que nós temos aqui é o seguinte: não existem clientes registados quando arrancamos com a nossa aplicação. Quando clicamos em adicionar, nós temos aqui o nome, João, o telefone 1234 e depois vamos clicar em guardar e os clientes vão começando a ser listados aqui por baixo. É tranquilo, nada de extraordinário. Vamos colocar aqui a Ana 2345 e temos aqui então os dados. No entanto, a forma como nós inserimos os dados dentro da nossa coleção não é exatamente a forma mais correta e eu vou explicar porquê. Tradicionalmente, o que vai acontecer numa aplicação com o padrão MVC é que toda a lógica de registro e obtenção de informação vai ficar do lado do model. Ora, o que é que eu fiz aqui no vídeo anterior? Reparem, nós tínhamos a view inicial, para a qual passámos então o modelo com os dados todos, e já aqui nós estamos de facto a ultrapassar de alguma forma aquela que é a responsabilidade do nosso model, ok? O nosso modelo, ou dentro da pasta dos nossos modelos, deveria existir algo que nos fornecesse os dados e não que irmos buscar os dados de uma forma direta, que é o que estamos a fazer aqui. Neste caso nós estamos a dizer, vai lá buscar os dados e trabalha e traz para cá a lista de clientes. E não é exatamente isto que nós queremos. Bom, mas pior do que isso é a circunstância que nós fizemos aqui em baixo, que resolve, que funciona, obviamente, mas reparem o seguinte: nós submetemos o nosso formulário, este que é apresentado aqui neste método, ok? Ele retorna uma view com o formulário, que está aqui guardado no novo cliente, certo? Que é esta view que aqui está, ok? Quando nós fazemos a submissão deste formulário, ele vem para este método e traz com ele o item que foi criado ou foi registado no formulário. E quando este item chegou aqui, eu disse simplesmente isto: dados dentro da lista, adicionar o item. Ora, esta é uma responsabilidade que deverá ficar sempre do lado dos models. O que é que eu quero dizer com isto? É que dentro dos dados nós não deveríamos ter simplesmente isto desta forma, mas sim alguns métodos para a comunicação com aquilo que seria a nossa base de dados. Nomeadamente, ir buscar informação, guardar informação, eliminar informação, etc. Então neste vídeo eu vou-vos mostrar aquilo que será algo um pouco mais aproximado do mecanismo correto de trabalhar isto. Obviamente mantemos aqui o nosso projeto, vamos fazer apenas ligeiras alterações, mas eu quero que vocês fixem bem a ideia que está por trás disto. Bom, vamos aqui tentar explicar isto da forma mais simples. Imaginem que eu quero de facto devolver a lista dos meus clientes e de transportá-la como um model para o interior da minha view. Ora, em vez de eu ir buscar diretamente no controller os dados todos, que é o que nós temos aqui, eu vou pedir aqui a dados que ele me envie a lista dos clientes que ele lá tem. Okay? É diferente eu ir buscar a lista que ele lá tem ou então pedir aos dados que me devolva a lista que ele tem. Okay? É a mesma circunstância que nós estarmos à frente de uma casa e simplesmente entrarmos pela porta, mesmo estando ela aberta, ir lá buscar uma bola e trazer a bola cá para fora. Outra coisa é chegarmos à frente da casa e pedirmos ao proprietário da casa que vá buscar a bola lá dentro e que a traga para fora. E o proprietário poderá inclusive chegar lá dentro e escolher uma bola diferente de acordo com alguma lógica que ele tenha que definir. É nesse sentido que é importante termos em atenção este pormenor. Isto é, uma coisa é eu ir buscar o que eu quero, outra coisa é eu ir pedir ao meu model que me dê a informação e o model, de acordo com determinadas premissas que podem estar a acontecer naquele momento, devolver-me a informação de uma forma ou de outra forma ou de outra forma e assim sucessivamente. Então vamos pôr isto em prática da seguinte forma. Esta nossa lista, que seria a base de dados, ok?
mas que nós aqui transformamos por uma questão de simplicidade e porque não falámos ainda das bases de dados, transformamos aqui numa lista estática. Esta lista vai ficar aqui como privada. Private Static List. Ora, isto significa que ela não está visível no resto da minha aplicação, o que quer dizer que eu vou começar a ter aqui erros, porque não está disponível, não existe, não é visível. Então como é que nós vamos transformar isto em algo que é visível? Vamos criar métodos dentro do nosso model chamado dados. Então vamos colocar aqui um public static e, por exemplo, o primeiro método que nós queremos é um método que nos devolva informação. Neste caso vamos devolver a informação toda, mas poderíamos devolver apenas uma parte da informação. Mas vamos devolvê-la toda, isto é, eu vou dizer, ok, eu quero devolver toda a lista dos clientes que eu aqui tenho. Então para isso eu vou simplesmente fazer aqui um IEnumerable, do tipo cliente, ok, e vou colocar aqui todos os dados, ou para facilitar a leitura, todos os dados. Ora, o que é que eu vou colocar aqui no interior disto? Eu vou colocar aqui um get. Ops, não é um nugget, mas sim um get. Vamos aqui ver isto melhor. Oh, peço desculpa, não temos isto assim. Agora sim, não se trata de um método, mas sim de uma propriedade. Reparem, é uma propriedade com get e um setter. Aqui, para simplificar as coisas, eu vou aqui reescrever, eu peço desculpa. Reparem nisto. Se eu escrevesse, por exemplo, uma string com um get e um set, eu poderia colocar aqui public static string texto, por exemplo, e depois abrir aqui e fazer um get e um set. Okay? Isto é a definição de uma propriedade. Reparem como é que eu vou fazer agora aqui. Public static IEnumerable cliente todos os dados. E agora vou colocar aqui simplesmente um get e neste get eu vou colocar return lista clientes. Isto é, vou apagar aqui, estou a dizer aqui ao meu modelo que ele não me vai dar a possibilidade de ir buscar a lista de clientes de uma forma automática, mas quando eu pedir esta propriedade, todos os dados, ele vai-me devolver a lista de clientes. Poderão perguntar, mas isto não é uma redundância? Não estou aqui a fazer algo que não era necessário porque eu posso ir buscar os dados todos aqui? Correto, mas atenção, quando eu pedir todos os dados, eu posso acrescentar lógica de código aqui dentro do get que a determinada altura poderá condicionar ou não a devolução da lista de clientes. É diferente do que estar a pedir diretamente a lista de clientes sem qualquer tipo de condição. Imaginem que está a acontecer uma circunstância qualquer no servidor e não é possível naquele momento devolver a lista. Então essa lógica terá que estar aqui no sentido de dizer, ok, a lista foi pedida, mas não há possibilidade de a devolver neste momento. E em vez de fazer um return lista de clientes, eu vou devolver, por exemplo, uma mensagem de erro ou uma lista com um item apenas contendo uma mensagem de erro. Okay? É uma ideia que a princípio parece relativamente difícil de percepcionar, mas que depois de pensarem um bocadinho faz todo o sentido. Da mesma forma que faz sentido colocar aqui um public. Ok, peço desculpa que eu vou aqui só colocar um comentário para clarificar as coisas, portanto, devolve todos os dados da lista. Se eu agora quiser colocar aqui um public static adicionar cliente, eu posso colocar aqui cliente item e agora reparem o seguinte, já estamos a falar de um método, ok? Neste caso vai ser aqui um método void, em que nós vamos adicionar um cliente à nossa lista. Então eu vou colocar lista clientes.add item. Vocês poderão novamente perguntar, mas não era isso que nós tínhamos aqui? Porquê é que fomos colocar deste lado? Bom, porque a lógica do tratamento dos dados deve ficar do lado do model. O controlador simplesmente deve dizer, bom, acabei de receber aqui um cliente novo, model, toma lá e trata dele. Isto é, guarda-o onde tiveres que guardar. Não sou eu que vou ter essa obrigação. Então aqui dados
deixa de ser o adicionar o novo cliente à coleção, mas sim qualquer coisa do género. Pede ao model que adicione o novo cliente e, atenção, caso seja possível. Porquê? Porque o model pode determinar que aquele cliente, por exemplo, já existe. E essa lógica de código não ficará do lado do nosso controller, mas sim do lado do nosso model. O model é que vai perguntar à base de dados, por exemplo, mas este cliente já existe. Se ele já existe, ele vai devolver aqui uma mensagem, por exemplo, indicando que o cliente já existe, apresenta numa view uma mensagem a dizer este cliente já existe, não pode ser adicionado. Ok? Portanto, é mais uma questão de organização do código, é mais uma questão de utilização correta do padrão Model View Controller. Então, nesta circunstância, nós vamos ter aqui dados, ponto, e agora reparem, todos os dados é para devolver informação, adicionar cliente vai permitir aqui definir qual é o cliente que eu quero passar para lá, que é o item, que é o cliente que vem dali. Se depois vai ser possível ou não adicionar o cliente, já é uma preocupação que estará do lado aqui do dados. Isto é, eu posso aqui colocar uma lógica de código que vai analisar os dados que vieram e só depois os vai adicionar ou então devolver uma mensagem qualquer de erro, ok? Bom, posto isto, o que é que acontece agora? Temos que ter em atenção também que temos aqui este erro. Porquê? Porque nós não temos acesso direto aos dados. Mas podemos ir buscá-los porque nós criamos o dados.todos os dados. E aqui neste caso não se trata de uma função. Poderia ser, não tinha qualquer problema. Eu poderia transformar isto numa função do tipo public static IEnumerable cliente todos os dados. Aqui o cliente com letra maiúscula, obviamente. Todos os dados. E depois fazer simplesmente o seguinte, return lista clientes. Era outra forma de fazer exatamente a mesma coisa, ok? Se eu agora comentar aqui todo este código, nós, à partida, deixaremos de ter um erro e temos o nosso código a funcionar exatamente da mesma forma. Fazer desta forma ou fazer desta é, na prática, muito semelhante, ok? Mas ficam aqui as duas opções, ok? Então vamos ver o que é que acontece agora. Reparem, já não temos aqui nenhum erro. Se nós tivéssemos optado por este tipo de escrita, aqui não iríamos, obviamente, colocar os parênteses, porque não estamos a falar de uma função. Mas se calhar fará mais sentido para alguns de vós ser uma função ou um método, como lhe queiram chamar, e não termos exatamente isto que aqui está. Embora, eu volto a sublinhar, dá das duas formas, ou funciona das duas formas. Então, este método devolve a lista de clientes inteiro, este aqui acrescenta o cliente. E reparem que já não temos nenhum erro aqui no nosso controller e também não temos nenhum erro nas nossas views. Porquê? Porque as nossas views não estão muito preocupadas com o que se passa dentro do model. Elas estão preocupadas com o que se passa dentro do nosso controller. E o nosso controller, se devolver a lista correta, então a lista vem, ponto final. Reparem, vamos aqui executar novamente o código e vamos testar para ver se não tem erros, obviamente, e vamos verificar se ele tem o mesmo comportamento que nós tivemos no final do vídeo anterior. Reparem, não existem clientes registados e para que esta mensagem aparecesse já foi necessário o nosso controlador solicitar ao model que nos enviasse a informação e a informação neste caso é uma lista vazia. Quando eu vou adicionar o cliente, vou colocar aqui João 1234, clicar em guardar e reparem como os dados são guardados com sucesso, sem qualquer problema. No entanto, a lógica que nós colocamos por trás no nosso código já é uma lógica completamente diferente, muito mais adaptada à realidade de funcionamento do padrão MVC e é, de facto, a lógica mais correta que vocês devem aplicar.